Com a razão, apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte. No fundo, entretanto, somos uno com o mundo, muito mais do que estamos acostumados a pensar. Sua essência íntima é nossa vontade, seu fenômeno é nossa representação. Para quem pudesse ter clara consciência desse ser uno, desapareceria a diferença entre a persistência do mundo externo, depois que esse está morto, e a própria persistência após a morte. Enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de forma tranquila e é o conhecimento de sua existência e a percepção de que se é finito que o torna temente à morte. Esta visão reitera a ideia de que um dia a matéria tem fim. O animal vive sem conhecimento verdadeiro da morte. Por isso, o indivíduo animal goza imediatamente de todo o caráter imperecível da espécie. Na medida em que só se conhece como infinito da espécie, com a razão apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte. Vamos ver Nietzsche? Para o filósofo, o homem vivencia a morte de duas formas. De forma covarde ou voluntária, a morte covarde pode ser definida em poucas palavras como a experiência da morte como um acaso, cujo efeito imediato é o desejo de morrer. Nesse caso, deseja-se morrer porque se morre. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono da mesma. Aqueles que pensam assim, dirá Nietzsche, são os pregadores da morte. E para fundamentar sobre as consequências da morte covarde, Nietzsche faz menção à lembrança inerente ao homem, considerado por ele como a causa de todo o sofrimento humano, sendo esse submetido ao tempo que passa, perdendo a possibilidade de mudança da realidade. O homem não tem noção real de tempo, sendo acometido à morte que parece ser um acidente que assalta. A morte surge para essas pessoas como uma fatalidade. Por fim, a raiva da morte surge na esteira da raiva do tempo. O espírito de vingança, ao condenar o tempo que impede o homem de ser inteiramente aquilo que se é, condena a morte inevitável quando diz: tudo perece, tudo, portanto, merece perecer. Nesse sentido, a raiva do homem dirigida à inescapável finitude causada pelo tempo reflete-se, como não poderia deixar de ser, na repulsa da morte, o caso mais radical.